Ciências Humanas e Sociais. Em matéria do Jornal do Campus, Ciências Humanas também são ciência. Especialistas da USP abordam os aspectos teóricos e metodológicos da área. Veja alguns trechos. As ciências humanas surgiram no século XIX, durante a segunda fase da Revolução Industrial na Europa. Muito antes disso, os saberes relativos ao estudo do ser humano já estavam presentes nas reflexões de filósofos clássicos e historiadores. As ciências humanas apresentam especificidades que as diferenciam de outras áreas do conhecimento. Pela complexidade do seu campo de estudo, as ciências humanas não apresentam a mesma coesão teórica de outras áreas do conhecimento. Os produtos e as técnicas resultantes da aplicação prática desses saberes podem ter caráter imaterial e intangível. Daí, uma percepção social menos clara do impacto das ciências humanas na contemporaneidade. Sara Albieri, professora da USP com experiência nas áreas de História e Epistemologia, explica que as humanidades se estabelecem como uma área de pesquisa institucionalizada, pois possuem requisitos como metodologias, procedimentos, debate e avaliação por pares. No entanto, há um menor reconhecimento social desse saber, quando comparado a áreas como as ciências médicas ou as engenharias, já que estas costumam gerar aplicações práticas mais evidentes no dia a dia das pessoas. O ser humano e as suas relações, como objeto de estudo, apresenta uma série de dificuldades, uma vez que é muito difícil isolar e controlar os condicionantes dos atos humanos. Por se tratar de um ser consciente e livre, não é possível, por meio de experimentação e generalização, fazer afirmações acerca do comportamento humano. Apesar dessas dificuldades, é possível fazer ciência e reflexões filosóficas acerca do ser humano. Segundo Glauco, embora não exista um método único compartilhado pelas disciplinas de humanas, há um modelo usual, proposto pelo cientista político americano Philip Schmitter. Essa metodologia possui várias etapas, sendo a primeira delas a descrição de um fenômeno, acompanhada pela verificação de inconsistências nas teorias já existentes que o explicam. A etapa seguinte tem a ver com a criação de medidas para mensurar as características do fenômeno estudado. Em seguida, é feita uma análise teórica sobre o que se observou do fenômeno e, depois, é preciso aferir a validade e a precisão dos instrumentos de medida empregados nas etapas anteriores. Caso necessário, os instrumentos são trocados. Já na fase final, os pesquisadores avaliam se as explicações formuladas conseguem explicar relações de causalidade dentro do fenômeno. A pesquisa científica nas ciências em geral, por um longo período, fez pesquisas e testes de diferentes formas em diversos sujeitos. Houve tempo em que os cientistas utilizaram, em suas pesquisas, crianças abandonadas, prisioneiros, amigos e familiares, inclusive a si mesmo como cobaia. Essas situações abusivas, atualmente, não são mais toleráveis, especialmente considerando os princípios e os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reverberaram por diversos contextos da sociedade. Hoje sabemos que a produção da ciência não pode se pautar apenas pela busca do conhecimento, mas deve se conduzir segundo limites e procedimentos éticos. Bioética é um ramo de estudos interdisciplinar que estuda as implicações éticas em relação à utilização e à manipulação da vida. Um dos conceitos que definem bioética, ou ética da vida, é que esta é a ciência que tem como objetivo indicar os limites e as finalidades da intervenção do homem sobre a vida e denunciar os riscos das possíveis aplicações. Para isso, a bioética, como área de pesquisa, necessita ser estudada por meio de uma metodologia interdisciplinar. Isso significa que profissionais de diversas áreas devem participar das discussões sobre os temas que envolvem o impacto da tecnologia sobre a vida. Mas e nas ciências humanas e sociais? Há desafios éticos? Nas ciências humanas, algumas técnicas metodológicas demandam a aproximação do pesquisador dos sujeitos pesquisados, na tentativa de entender problemas individuais e,
ou coletivos. Nesse contexto, algumas técnicas metodológicas se destacam, fazendo parte da pesquisa empírica, como a observação, a entrevista e o questionário. A metodologia de pesquisa nas ciências humanas e sociais abarca uma série de procedimentos, como revisão teórica e coleta de dados empíricos, que podem acontecer por meio de entrevistas e conversas com os participantes registradas em áudio ou vídeo. Dessa forma, os diferentes saberes que compõem a grande área de ciências humanas e sociais também são desafiados por questões éticas, como os procedimentos utilizados pelas ciências humanas podem ser considerados invasivos, mesmo quando seus dados empíricos são obtidos por meio de entrevistas, questionários e observações. A pesquisa científica atualmente é disciplinada por normas jurídicas, inclusive com a demanda da formação de comitês de ética. A resolução no 738/2024 disciplina o uso de banco de dados na pesquisa com seres humanos. Essa resolução considera as especificidades éticas das pesquisas nas ciências humanas e sociais. O cuidado com os dados visa ao desenvolvimento científico, com a preservação da dignidade, da liberdade e da autonomia do ser humano. Artigo 4. Os pesquisadores, patrocinadores e instituições envolvidos na constituição e na utilização de bancos de dados devem agir com integridade e responsabilidade no tratamento dos dados, cabendo-lhes: primeiro, respeitar os direitos dos participantes. Segundo, garantir a confidencialidade das informações. Terceiro, preservar a liberdade, privacidade, a intimidade, a honra e a imagem dos participantes, sobretudo quando houver dados identificadores ou sensíveis. Artigo 27. Nas pesquisas que propõem a constituição de banco de dados, o registro ou o termo de consentimento livre e esclarecido deverá conter: primeiro, justificativa e objetivos da pesquisa, riscos e benefícios do armazenamento de dados, incluindo a informação acerca da utilização do uso futuro dos dados, quando for o caso. Quarto, informação sobre o uso futuro dos dados e informações para a pesquisa, de forma específica e destacada, quando houver essa intenção, apresentando alternativas que indiquem a necessidade ou não de novo consentimento.